Paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. É sempre um prazer para nós falarmos da palavra de Deus. Essa semana, esse domingo, mais uma vez, o Fernando está manipulando a enfermidade na garganta. Ele tem domínio sobre a enfermidade. E nós viemos aqui como reserva hoje. Tentar comunicar a parte daquilo que o Senhor Deus tem retribuído a nós por meio da sua graça e da sua misericórdia. Peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 3, livro do Êxodo, capítulo 3, apenas alguns versículos. Segundo livro da Bíblia, para você que não está tão familiarizado, capítulo 3, do verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegando ao monte de Deus, a Horebe, apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se consome. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, e ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Curve a sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra e clamamos a Ti por misericórdia, Senhor. Que o Senhor confirme a oração feita pelo Samuel e que o Senhor haja de bondade e misericórdia, a fim de que nós venhamos comunicar a Tua palavra nesta noite e o Senhor faça aquilo que lhe apraz, Pai. Ministre aos nossos corações, nos motive, nos anime, nos encoraje e também, se necessário, nos recobre a atenção ou a consciência daquilo que porventura temos deixado de lado, Senhor. Nós necessitamos da operação do Teu Espírito Santo e do Seu trabalhar nesta noite, Pai. É o pedido do meu coração. Amém. Texto muito rico e muito conhecido por muitos de nós, e eu acredito que esse é um texto que tem um termo aqui também muito discutido, mas eu gostaria de iniciar tentando contextualizar um pouco daquilo que esses irmãos, por que não dizer assim, estão sofrendo diante de uma grande opressão. E antes disso, a história, o Êxodo, vai lembrar-nos que esse povo vai parar no Egito por um bom motivo. Deus levanta José e leva José para o Egito por um problema entre família. José vai parar no Egito, se torna um governador do Egito e, mediante a crise que tinha naquela ocasião, ele leva toda a sua família para o Egito. E ao levar essa família, a partir de então, era tudo do bom e do melhor. O filho tinha uma posição de destaque, eles estavam numa terra boa, as coisas iam bem melhor do que se parecia, e o texto vai dizer, num determinado momento, que a partir do momento em que José morre,
o povo teme essa geração vinda a partir de José, os filhos de Jacó, porque se multiplicava muito, e eles temiam que eles tornassem os egípcios escravos. Então, o que eles fizeram? Tornaram o povo hebreu, até então, em escravos. E aí, durou mais ou menos 400 anos. Mas essa ocasião, ela já me faz refletir em alguma coisa que é o que a gente, de um modo geral, sofre na vida. Nós tomamos decisões hoje, passamos por várias e diversas ocasiões na vida, que num dado momento, aquilo que escolhemos, ou aquela nova ocasião, para nós, ela é tida, pelo menos naquele momento, como um refúgio, como um momento melhor, como um lugar melhor, mas de repente, aquilo que inicialmente era tudo de bom que nós poderíamos desfrutar na terra, se torna algo totalmente opressor, se torna algo totalmente limitador da graça de Deus, se torna algo que, em vez de ser uma bênção alcançada e desfrutada por Deus, ela se inverte. E aquilo que era bênção, que era maravilhoso, deixa de ser maravilhoso. Às vezes nós transformamos isso, às vezes as pessoas transformam a gente nisso, e tudo aquilo que era motivo de nós regozijarmos e festejarmos num dado momento da vida, ele subverte, e em vez de estarmos cada vez mais felizes, estamos cada vez mais tristes. Em vez de continuarmos desfrutando daquilo como uma lembrança boa da bondade e da misericórdia de Deus e do sustento para as nossas vidas, nós subvertemos e transformamos tudo aquilo numa grande tragédia, e num grande arrependimento consecutivo de dizer assim: por que não ficamos onde estávamos, em vez de embarcarmos nessa aventura e hoje padecemos do jeito que padecemos? Então, diante de tudo isso, nasce um sofrimento, nasce um clamor, nasce uma intercessão, e o que é mais rico nesse texto é você perceber que tudo isso que o escritor vai narrar parte do sofrimento de alguém, do sofrimento de pessoas, da capacidade ou da perspectiva de Deus olhar e atender ou atentar para o sofrimento das pessoas. Deus não está alheio ou apático às pessoas que sofrem. Deus não olha para você e para mim, que talvez tomou uma decisão, e aquilo que era bênção, e agora talvez não é tanto, e nós sofremos por isso, e o Senhor Jesus está assim, dizendo para mim e para você, como um Deus carrasco, dizendo assim: a culpa é sua. Você fez isso. Deus não está interessado em sentar no trono e nos julgar diante da nossa tristeza. Deus não está interessado em olhar para nós diante dos sofrimentos da vida e das escolhas que fizemos e nos dizer assim: olha, você está errado, porque eu já sei. Na verdade, o Senhor Jesus vai descrever toda essa passagem para dizer que Deus levanta pessoas para sanar o sofrimento do outro. Deus nos chama para isso. E o chamado de Moisés é algo totalmente diferente daquilo que a gente pode analisar na Bíblia, porque ele vai iniciar esse texto dizendo que ele estava pastoreando, andando por aquele deserto, e mediante a isso Deus se manifesta numa sarça. Alguns vão dizer que era algo normal, outros vão dizer que não era, outros vão dizer que Deus vai criar uma série de teorias, mas o que importa é que Deus se encontra com o homem diante dessa ocasião, em que pessoas estão sofrendo, e Deus está trabalhando e criando circunstâncias para que essas pessoas deixem de sofrer. E Deus vai ao encontro de Moisés, nessa visão extraordinária ou sobrenatural que o texto descreve, em que o anjo do Senhor aparece para Moisés, e a sarça, ou um arbusto do deserto, vai ser queimado e não se consome. E o Moisés acha aquilo dali diferente, e vai analisar, o que está acontecendo ali, deixa eu ver. Em algumas outras traduções vai dizer que ele se impressionou, chamou a atenção do Moisés, e o Moisés vai lá ver. Quando Moisés chega lá, Deus chama Moisés, e diz para Moisés: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a terra em que você está é terra santa. Então você precisa ter um padrão diferente para entrar aqui e conversar comigo. Mas a ocasião, ela é totalmente propícia,
porque Deus vai fazer algo extraordinário. Deus vai fazer algo fora do normal, que é Deus agora descer e conversar com alguém. Deus vai falar, aqui a Bíblia não vai descrever se ele estava em uma forma humana, se ele estava em outra forma, vai dizer que ele desceu e conversou com Moisés. E nessa conversa ele já começa dizendo assim, olha, você precisa tirar essas sandálias aí dos seus pés, porque esse lugar onde nós vamos nos relacionar ou conversar, é uma terra santa, então você precisa tomar cuidado. E na verdade, também vai se ter uma série de outras teorias, é simplesmente assumir uma posição de servo, tirar a sandália, que talvez não era algo comum entre os escravos e outras coisas, e se tornar a partir daquele momento servo de Deus, se nós podemos figurar dessa forma. Você vai perceber que ele chama Moisés para uma conversa e o Moisés teme, e o Moisés se humilha, e o Moisés fica diante de uma ocasião difícil, porque se alguém lhe chama pelo nome que você não conhece, tem alguma coisa estranha. Deus não é como eu, que a gente às vezes passa na rua e alguém fala, e aí Renato, beleza? E você fala, beleza, e a gente vira de costas e fala, da onde eu conheço? Nunca vi na minha vida. Aí, às vezes a gente pergunta, da onde você é? Aí a pessoa fala, lá da escola, 1900 e alguma coisa, e a gente fala, lembrei, você estudou naquela escola, Jardim Ribeirão, a gente começa. Aí lembra, né, vagamente, mas o Senhor já se aproxima de Moisés, já dizendo algumas coisas, e principalmente chamando o nome. Significa que Deus já conhecia Moisés há muito tempo, e Deus já tem uma familiaridade com Moisés de dizer assim, olha, você precisa tirar essas sandálias. Tem algo que a gente já precisa começar a mudar na nossa relação. E aí o Moisés chega mais para perto e Deus vai dizer assim, olha, eu sou o Deus do seu pai. Moisés ainda não perguntou muita coisa. Deus já está se apresentando, eu te conheço, você não me conhece, a gente vai começar a conversar a partir de um diálogo. Ele diz, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E, na maioria das vezes, o Moisés, nessa ocasião, o Moisés tem medo, encobre o rosto, e fica ali meio, sem saber, e disse o Senhor, olha, eu tenho visto a aflição. Então, a conversa já muda de figura, deixa de se apresentar e diz assim, olha, eu tenho visto que tem pessoas sofrendo, tem gente que está passando por dificuldades, tem gente que está escravo, tem gente que está sendo oprimido, e Deus está dizendo para ele assim, olha, talvez vocês tenham uma figura de Deus diferente, mas eu estou dizendo para você que eu estou vendo a aflição do meu povo, eu estou vendo que tem pessoas sofrendo. Ele vai dizer assim, olha, e tenho ouvido o clamor. Aqui já tem ficado muito claro que a gente está tentando cada vez mais enfatizar a necessidade da oração, e Deus está dizendo assim, olha, eu tenho ouvido o clamor e tenho visto a opressão. Então há aqui um intensificador para que a gente acredite que Deus continua nos ouvindo. E por mais que esse povo estava preso, escravo, há mais de 400 anos, e talvez naquela última geração não havia relatos do milagre de Deus, não havia ninguém dizendo que servia um Deus que em outro tempo libertou da escravidão, não havia esse relato ainda. Ele está dizendo, olha, eu estou vendo, há uma necessidade de se crer em alguma coisa, vocês precisam entender que eu sou o Deus de Abraão, que fiz aquela aliança lá, que vocês já sabem porque são filhos de Abraão, mas entretanto não se tinha essa coisa que a gente tem hoje, olha, alguém foi curado, então a gente ora para que alguém se cure. Alguém foi liberto de um espírito demoníaco, e a gente ora, porque a gente alimenta a fé a partir da palavra, e aqui a gente tinha muita oralidade, e não se tinha essa descrição toda. Então Deus está motivando o povo a crer. Deus está motivando o povo a dizer, olha, eu tenho visto. E o ver de Deus é muito diferente do nosso ver. O ouvir de Deus é muito diferente do que nós ouvimos. Nós, quando vemos, não vemos com a profundidade, com a dimensão, com a amplitude e as características que Deus vê, quando Ele olha para alguém que está sofrendo.
Deus não olha para alguém que está sofrendo como eu e digo assim, olha, você está com fome, então toma um pedaço de pão e saio. Não, Deus se preocupa em transformar a vida do oprimido, para que ele deixe de ser oprimido. Não é para que ele passe a ter um momento só a menos de opressão e a sua vida continue sendo oprimida. Deus está levantando este homem para que toda a vida daquela geração, daquelas milhares de pessoas, sejam retiradas da opressão. E aí a gente começa a perceber nesse diálogo que ele vai dizer assim, portanto, desci para livrá-lo. Veja que a pessoa que faz a descrição está bem dizendo assim, olha, Deus está lá em cima mesmo, né? Deus está elevado diante das nossas adversidades. Deus está olhando para nós como alguém que é muito inferior. Mas ele está dizendo assim, não, eu desci para livrá-los. E o descer para livrá-los, a gente pode aproximar muito com a questão de compaixão, com a questão de perceber a dor do outro, a partir desse relacionamento de estar com a pessoa e saber o quanto ela sofre, e saber o quanto ela padece, verdadeiramente, não de dizer, olha, eu estou sofrendo, está difícil, e a gente, tá, vamos orar por você, que Deus lhe abençoe, e vamos embora. Algo muito mais próximo do que isso. E aí, a minha maior dificuldade é entender como é que nós nos relacionamos com tudo isso. E como é que nós olhamos para o chamado de Moisés e podemos dizer assim, o que eu tenho a ver com isso? Porque a gente vai dizer assim, não, beleza, Moisés é o grande libertador e tal, e tinha grande poder, e alguns vão dizer, é um cara diferenciado. E qual que é as nossas perspectivas a partir disso? E Deus se apresenta para o camarada e ele diz esse nome emblemático, difícil de se resolver o problema, de que é, e o que ele quer dizer. Ele diz, olha assim, olha, quando você for lá e conversar com o pessoal, você vai dizer o seguinte, olha, o eu sou enviou você. E aí o Moisés fica naquela, mas o que na verdade quer dizer isso? Deus está se identificando com esse povo. O eu sou pode significar o eterno, o eu sou pode significar aquele que é, aquele que será. Ele pode ser aquela representatividade a partir da ação, do Deus que age, que se move, do Deus que está trabalhando por nós. O eu sou tem uma infinidade de possibilidades, mas dentro do contexto que nós estamos lendo, nós percebemos que ele é esse trabalho, essa pessoa que está trabalhando, é a ação que vai quebrar essas cadeias que oprimem. Ele é aquele que está ativo, trabalhando, para fazer o quê? Para quebrar a opressão, para quebrar o sofrimento. E a gente vai ver Jesus dizendo, olha, eu trabalho até agora e meu Pai trabalha também. E aí a gente pode tentar incluir, ou se incluir, dentro dessa relação de chamado, ou de dizer assim, olha, se Deus chamou Moisés, parece que se cria um padrão a partir do discurso ou da narrativa de Moisés para todos os outros. Porque o Moisés, a primeira coisa que ele vai fazer, parece que é um trocadilho de palavras, ele vai dizer assim, você é o eu sou, tá bom, mas quem sou eu? Para ir diante de Faraó, falar para o Faraó, liberta o povo hebreu. Então, parece que ele acha dentro do nome de Deus uma justificativa para não ir. Não, você está dizendo que é o grande eu sou, tal, mas e eu, quem sou eu? Para ir diante de Faraó. Primeiro que um nível elevadíssimo de império, uma apresentação diante de Faraó não era tão simples assim, não era do dia para a noite que se achava, se tinha que ter um monte de coisa, a mesma coisa, a gente quer ir lá conversar com o Temer amanhã, Deus mandou, não é assim. Vou lá dizer para ele o que eu acho que Deus mandou dizer, some daí, não adianta, não é de um dia para o outro, né? A gente precisa criar, entender que aqui era também bem complexo. E ele está dizendo assim, mas eu não vou poder ir diante de Faraó, porque quem sou eu? E aí, Deus vai dizer algo que eu serei contigo. E aqui a gente parece que leva a coisa diante de algo muito distante.
Porque Deus dizer que é conosco, a gente pensa que vai livrar a nossa família, a nossa vida, a nossa existência de qualquer tipo de dificuldade. E o chamado de Deus também implica em passar adversidades. O chamado de Deus implica em ser rejeitado. O chamado de Deus implica em, às vezes, não ser compreendido por pessoas. Isso tudo não significa que Deus não está contigo, meu irmão. Se Deus te chamou a partir dessa perspectiva de quebrar a opressão de pessoas, de libertar pessoas oprimidas pelo diabo, Deus está conosco. Essa função é a função dele. Então, quando ele diz, eu sou, te enviou, você está dizendo que você é a representação dessa manifestação da ação de Deus. E como é que nós agimos tão timidamente? E como é que nós nos acovardamos diante desse poder de Deus que age e que cria as coisas? Quando Ele me chama para isso, quando Ele me chama para romper todas essas opressões, e aí o chamado de Deus diante de todas essas perspectivas, faz com que eu olhe e diga assim, olha, eu de verdade não tenho muito poder, eu de verdade não tenho autoridade nenhuma, mas aquele que me enviou tem. Aquele que eu venho representar tem autoridade. Aquele, no nome de quem eu estou falando, é aquele que quebra cadeias de pessoas que estão oprimidas, de pessoas que vivem à margem, de pessoas que estão passando pelo desprezo, de pessoas que talvez estão sofrendo por problemas psicológicos, de pessoas que às vezes estão oprimidas por causa do sistema religioso, porque vivem no ativismo religioso, estão cada vez mais distante de Deus, e nós fomos chamados para quê? Para dar liberdade para eles, meus irmãos. Nós fomos chamados para quebrar essas coisas, e não para tirar um jugo por outro. Então, quem dera ao Senhor Jesus nesta noite, me dê clareza, e me dê capacidade, para entender que o Senhor Jesus chamou-nos, para agirmos, para termos atitude, para termos ações, para termos uma vida capaz de resplandecer a liberdade de Cristo Jesus, e que isso faça com que as pessoas sejam atingidas pela liberdade em que vivemos, e não o contrário. Vivemos dias difíceis, mais difíceis, talvez porque a gente não vive essa liberdade, essa prisão de ser limitado para onde vai, de comer só o que nos dão, de estar preso dentro de uma questão geográfica, não pode ir para lá, não pode vir para cá, e entre outras coisas. Mas parece que toda a liberdade que geramos ou que temos, nos colocou dentro de outras cadeias. Infelizmente, mas felizmente o Senhor Jesus quer quebrar tudo isso. E se porventura há entre nós pessoas presas, eu e você que está sentado aqui, que não está preso, foi chamado para dar liberdade para eles. Mas esse chamado implica em que eu tenha ação, porque o Deus que cremos é essa movimentação, é essa atividade, é esse que sopra, é esse que se move no meio da igreja. E de forma alguma podemos estar alheios e apáticos a um Deus que representamos. Se representamos hoje a misericórdia de Deus, como é que as pessoas estão sendo atingidas por ela? Se eu olhasse para esse texto e pudesse me olhar diante desse texto e dizer, olha, talvez Deus chamou você hoje como um Moisés do nosso tempo. Aí você vai dizer, meu irmão, eu vou arregimentar milhares de pessoas e seguidores. Olha que maravilha. Você vai dizer assim, não, porque é o sonho de sucesso. Na verdade, o Senhor Jesus quer que a gente seja liberto, que a gente, o mínimo que seja, tenha a nossa casa liberta, no mínimo que seja, tenha uma comunidade liberta, e atinja a quantidade de pessoas que o Senhor Jesus nos conduzir a atingir.
Se vai ter um número expressivo ou não, é independente. O que importa é saber se você cumpre, meu irmão, o chamado de Cristo hoje. Se essa ação que movimenta e que quebra grilhões, ou o que quer que seja, está sendo movimentada nas nossas vidas. Eu olho para o texto e eu percebo que Deus começa a dialogar com ele, e nessa relação, ele faz aquilo que todos nós fazemos. Voltando para o Moisés, e citando talvez alguns que tornam diante de um padrão, nós vamos ver o Gideão fazendo a mesma coisa. O anjo aparece para o Gideão, e o Gideão vai dizer assim, o anjo vai dizer, varão valoroso. Ele vai dizer assim, é nada. É nada. Eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor, eu não tenho capacidade para isso. Deus faz todos aqueles testes lá com Gideão, e o Gideão até o final duvidando, o Gideão só escuta quando Deus dá um sonho para os dois soldados lá, e ele vai dizer, tive um sonho hoje à noite, eu vi um pão rodando em cima do exército. Aí o outro soldado interpreta, por certo é a mão de Gideão. Deus usa um povo totalmente fora para alimentar a fé do Gideão, e aí o Gideão acredita. Mas o Gideão olha para si e vai dizer, eu não tenho capacidade. Quem sou eu? E a gente vê dentro do mesmo padrão Jeremias. O Jeremias ainda vai dizer, eu sou um menino. Eu sou pequeno, eu não tenho capacidade. Cada um vai juntar uma coisa. Ou Moisés vai dizer, eu tenho dificuldade para falar. Eu não sei falar direito. Aí Deus vai dizer, não, a gente leva o Arão lá, e o Arão dá um jeito na coisa, entende aí seus problemas. Então, a pergunta o que não quer calar para mim é, qual é a nossa justificativa? Para dizer para Deus assim, olha Deus, eu não tenho capacidade. Na verdade, tem gente muito mais capacitada que eu para fazer isso aí que o Senhor me chamou para fazer. E aí a gente escapa. Eu não sei se a gente escapa dessas coisas, né? Mas a gente acha que escapou. Mas quem dera ao Senhor Jesus hoje me colocasse diante da grandeza do seu poder. Quem dera ao Senhor Jesus hoje me fizesse ver que, na verdade, eu sou pequeno mesmo, mas o Senhor não é. O Deus é esse Deus, nosso Deus é esse Deus que cria as coisas. É o Deus que está em movimento, é aquele que sopra na face do abismo e que preserva a vida. E quem dera eu pudesse compreender essa grandeza, em toda essa magnitude, para que eu pudesse deixar de ser cada vez mais esse que se justifica, e fosse aquele que é ativo, que permite a ação poderosa do Espírito Santo, e faz com que as coisas se movimentem. Porque nós estamos, infelizmente, entregues ao ativismo, qualquer ele que seja na casa, que seja no trabalho, que seja na faculdade, que seja onde quer que seja. Nós estamos dentro daquilo que alguns chamam da roda do rato. Entramos nela, estamos correndo, os anos estão passando e nós não estamos chegando a lugar nenhum. Conquistamos, ganhamos dinheiro, e o chamado, a gente deu um jeitinho nele. E quem dera ao Senhor Jesus hoje nos fizesse dar um jeitinho nas nossas desculpas, né? Quem dera o Senhor Jesus hoje se apresentasse para mim da forma que Ele quisesse, da forma que Ele desejar, não precisa ser da forma que a gente gostaria, mas só de uma forma em que eu pudesse compreender que o Senhor Jesus me chamou e te chamou, meus irmãos, não para outra coisa, não para outra necessidade, a não ser pregar as boas novas de salvação, porque para ele que estavam sofrendo, não tinha outra coisa, a não ser dizer para eles, olha, a opressão acabou, olha, a opressão vai terminar, o Senhor Jesus vai nos levar a caminho de 3 dias, e o que vai acontecer? Lá nós vamos oferecer culto a Ele.
E quem dera ao Senhor Jesus nos faça hoje ser capaz de entender que Ele quebrou essas coisas que nos acorrentam, que o Senhor Jesus te levantou para quebrar daqueles que não conseguem ser libertos, para que a gente possa prestar um culto ao Senhor, mas um culto de gratidão para os grandes benefícios que o Senhor nos tem feito, um culto de gratidão pela liberdade com que o Senhor Jesus nos libertou, liberdade essa que às vezes a gente nem sabe qual é, mas quem dera essas boas novas pudesse mudar a nossa vida. Eu não consigo perceber essa associação diante daquilo que o Senhor Jesus fez. Jesus, quando é chamado, está dentro desse padrão narrativo aqui, porque Jesus é chamado e vai para o deserto, passa o mesmo período, passa os mesmos momentos, parafraseando ou comparativamente, você vai perceber. E após todas essas dificuldades, o Senhor Jesus volta cheio do Espírito Santo. E o que é mais maravilhoso é que em todas essas ocasiões de adversidade, é aqui onde o Senhor quer se manifestar. O Senhor Jesus poderia ter se manifestado enquanto José estava vivo, enquanto eles estavam lá no Egito, só do bem, do bom e do melhor. Mas de repente é no momento da aflição que o Senhor Jesus se apresenta e diz assim: olha, eu sou, está com você, eu serei contigo. A manifestação da presença de Deus, ela precisa ser muito mais do que o simples arrepio nas costas. Nossa, que palavra forte, até arrepiou. É mais do que isso. É muito mais do que isso. É a certeza de que o Senhor nos fortalecerá no dia difícil. É a certeza de que a aflição vai ser superada. Não porque eu sou mais forte, mas porque o Senhor nos fortalece com a força do seu poder. É a certeza que o grande problema nosso é que nós temos essa obrigatoriedade de que hoje está ruim, mas amanhã pode ser que esteja melhor. E a pergunta é: se não melhorar, e se a gente não vê as coisas do jeito que a gente sonha, e os tempos passarem, os cabelos caírem, e a doença bater na porta, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer: olha, vivi 60, 70, 80, não sei quantos anos, passei a adversidade, mas uma coisa eu sei, que o Davi estava certo. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. O Senhor Jesus estava presente, porque na alegria ou na tristeza, Ele estava lá comigo. Porque o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. E quem dera essa teologia que alguns chamam da presença de Deus, seja real nas nossas vidas. Quem dera essa certeza de que eu não posso, mas a presença de Deus manifestada através de nós pode. Quem dera essa certeza de que o Senhor Jesus me chamou. E o que eu acho mais extraordinário, meus irmãos, a coisa mais, desculpe a expressão, a coisa mais esquisita para mim, é um Deus com todo esse poder, com toda essa grandeza, olhar para a obra que Ele quer realizar na terra e confiar ela para mim. E confiar ela para você que está aí sentado. E confiar ela para o Moisés, que o Moisés também não era lá tudo isso não, Moisés tinha um monte de problema. Inclusive não entrou na terra prometida porque se irou lá. Se você é nervoso, está tranquilo, Moisés era também. Vou ficar tranquilo. Calma, Keila. Não tem problema. É porque ela fez assim. Então, na verdade, qual que é a nossa preocupação? A nossa preocupação é tentar simplesmente cumprir o chamado de Deus. Porque o Senhor confiou a nós. O Senhor confiou a nós a sua obra na terra. O Senhor confiou a nós a capacidade de tirar as pessoas da opressão.
O Senhor chamou você, você vai dizer exatamente o que... Mas quem sou eu? Eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia, não, meu irmão, não há argumento. Assuma hoje o chamado. Em nome de Jesus, assuma ele. Porque, meus irmãos, você pode vir aí cheio de problema, como todos nós tivemos. A igreja que eu vim, o que falaram de mim, os desprezos que tem por mim, meus irmãos, não justifica. Senhor Jesus não vai ser ludibriado, enganado e godado pelas nosso síndrome de inferioridade, pela nossa vitimização. Senhor Jesus quer que você vença tudo isso. Não passe por cima de ninguém, não precisa passar por cima de ninguém, só que você execute e exerça o seu chamado em nome de Jesus. Faça aquilo que Deus te chamou. Se for para você aconselhar pessoas e motivá-las, motive. Eu vejo Moisés atarefado, líder de muitas pessoas, e não dando conta. De repente tem que vir o Jetro e Moisés, separa 70 homens aí, eles vão te ajudar a administrar tudo isso. Aí eu pergunto, o Jetro não foi um instrumento de Deus para dar um conselho para esse camarada? E se o Jetro dissesse assim para Moisés, e Moisés, não tem nada a ver com isso, foi você que foi chamado? Que está vindo conversar o quê? Às vezes um simples conselho, uma simples conversa, você tira o camarada da opressão. Talvez uma intercessão simples, talvez uma ocasião em que você tenha 2 horas do seu tempo para ir tomar um café, você mude a vida de alguém. Senhor Jesus nos chamou para isso, meus irmãos. Não é para dar autoridade para nós subjugarmos as pessoas. É dar autoridade para nós quebrarmos aquilo que subjuga as pessoas. Veja que isso daqui era exatamente um sistema. Eles viviam debaixo de um sistema opressor. Infelizmente precisou acontecer toda aquela desgraça para quebrar aquela opressão, para quebrar aquele sistema de hierarquia entre um império e uma série de outros escravos. E aí a gente diz, olha, nós não vivemos diante dessa opressão, diante desse escravagismo, sei lá se existe essa palavra, mas nós não vivemos diante disso, nós vivemos de outra forma, mas há também um sistema que nos oprime e que nos subjuga. E quem dera ao Senhor Jesus hoje nos dê liberdade. Quem dera eu hoje seja capaz de dizer assim, olha, eu estou nesse sistema e eu peço a Deus que me faça capaz de abrir mão dele. Porque nós precisamos da graça de Deus. Então eu não vou me alongar muito hoje, só para a gente caminhar para o final. Eu preciso olhar para isso e perguntar para os irmãos como nós, de um modo geral, pensamos. Qual é a nossa capacidade hoje de influenciar pessoas? Qual é a nossa capacidade hoje? A gente eu olho para a minha geração e eu tenho ela por perdida. E digo que o que nós temos hoje são pessoas totalmente alienadas à vontade de Deus. São pessoas totalmente egoístas. São pessoas totalmente hedonistas, em busca do seu próprio prazer. São pessoas totalmente narcisistas, que são melhores, que são mais bonitas, que são mais bonitos, que são superiores. O que nós vemos hoje é uma geração totalmente fechada dentro de uma redoma de vidro, que não quer se relacionar, que não quer ter compromisso, que tudo que quer é para si mesmo. E eu estou dizendo isso incluído nessa geração, não estou dizendo que há uma geração lá fora em que eu não faço parte, eu estou incluso, porque eu sou essa geração. E a pergunta que cabe para nós é dizer o que é que estamos fazendo para mudar isso? O que é que
estamos fazendo para ter uma geração diferente disso? O que é que estamos fazendo para dizer para as pessoas que isso não é o que Jesus chamou para que a gente seja? O que é que estamos fazendo para dizer das boas novas do Evangelho e quebrar essas vitrines de vidro em que as pessoas estão presas? Meus irmãos, quem dera em nome de Jesus, haja em nós uma palavra que transforme vidas. Aconteça em nós atitudes que quebrem esses conceitos que estão enraizados dentro da nossa mente e dentro desses meios em que estamos vivendo. Quem dera o Senhor Jesus me chame para não ser assim, para ser diferente disso. Porque, meus irmãos, a coisa hoje em dia é totalmente alheia, né? Parece que quanto mais feia a pessoa é, mais na moda ela está, né? É estranho, né? Parece que cada nova moda que surge é mais estranha ainda, mas está na moda. E se adere, e se absorve. Mas quem dera estar na moda ou não estar na moda, o que não esteja na moda é a gente ser egoísta. Não estou preocupado com a sua roupa, com o seu estilo, com o seu cabelo, com nada disso. Eu estou preocupado com as nossas atitudes e como estamos demonstrando o amor de Deus. E como podemos ser encontrados na rua e as pessoas dizem, vai ali um discípulo de Jesus. Vai ali alguém que foi chamado por Cristo. Vai alguém ali que demonstra a misericórdia, o amor e a graça de Deus. Não é porque a gente sai do café e diz, Deus te abençoe. Não é porque a gente vai comer um bolo e diz, obrigado, Deus abençoe. Não é por isso. É porque há em nós atitudes que libertam vidas. Porque há em você palavras que libertam vidas. Há em nós a preocupação em empregar ou empenhar a minha vida em libertar pessoas. Por que não? Eu tenho mais o que fazer, eu também tenho. Todos nós temos mais o que fazer. Mas quem dera o Senhor Jesus nos tire de lá. Quem dera o Senhor Jesus nos ponha na atividade. Mas não nessa atividade opressora, mas essa atividade que vai e indo. Foi mais um detalhe que fugiu da mente aqui. Que o Senhor Jesus chama o Moisés e manda o Moisés ir. Talvez a gente não precisa ir para a África, como Wagner sempre fala, e do outro lado do mundo pregar o Evangelho, mas a gente pode ir do outro lado da rua, do outro lado do muro da sua casa, do outro lado na sala que você dá aula ou que você estuda, e pregar, e libertar. Quem dera o Senhor hoje, não me faça dizer quem sou eu, e eu vou dizer quem é você. Você é um chamado por Cristo, você é alguém que Deus escolheu. Não é superioridade, meus irmãos. Deus não te escolheu e desprezou outros. Não, Deus te incluiu num povo que tem um ministério em comum, que é o ministério da reconciliação. E quem dera nessa noite, o Senhor Jesus faça com que eu seja esse que tira sandálias dos pés, esse que vê a dor do outro, esse que se humilha para abençoar pessoas, esse que desce do pedestal e diz, olha, eu sou igual a você, nós somos tudo dentro do mesmo patamar, pecamos todos juntos, erramos todos juntos, fizemos tudo isso que Deus não se agrada. Então Deus te chamou, e Deus me chamou, para fazer aquilo que Isaías diz, para libertar cativos e oprimidos do diabo. Deus nos chamou para isso. Quem dera você hoje possa dizer, Senhor, me coloca hoje perto de alguém que está oprimido, para mim quebrar essa opressão. Senhor Jesus, me leva ou me envia essa pessoa. Se eu não vou lá, que o Senhor traga esse oprimido perto de mim, para que eu tire a opressão dele, que eu tenha alguma manifestação da graça de Deus hoje ou no decorrer dessa semana, que eu possa dizer, Senhor, eu estou cumprindo o meu chamado, eu estou executando, exercitando. Mas uma coisa eu quero dizer para você que talvez nos visita e nunca nos viu, não nos conhece.
Deus te conhece, meu irmão, querido. E Deus te chamou. E quem dera, talvez eu não te veja nunca mais, mas você diga assim: o Senhor Jesus me chamou. E eu vou fazer algo para a obra de Deus.